Bom dia, meus amados. Sempre dando graças ao Senhor por mais este dia, mas sempre ligados, ao propósito que Deus tem na nossa vida, irmãos. Cada dia nós devemos aprender a viver como se fosse o último. E se nós começamos a pensar da maneira que Paulo nos ensina, nós devemos estar atentos a tudo o que acontece e às coisas que nós fazemos, a todo comportamento nosso, a tudo aquilo que flui de nós, palavras, pensamentos, atitudes e assim por diante. Se verdadeiramente estamos justificados em Cristo, se verdadeiramente o Espírito opera em nós, devemos estar atentos às coisas que estão acontecendo na nossa vida, principalmente observando sempre o que o Senhor espera de nós. Qual é a vontade do Senhor para Ele ter nos escolhido, O que o Senhor tem nos dado como capacidade sobrenatural para que nós possamos agora desenvolver uma vida cristã, conforme o Espírito de Deus nos ensina e nos capacita. Eu queria nesta manhã compartilhar com vocês algo que se vê com frequência dentro das igrejas. Se vê muita gente, muitas pessoas desistindo, abandonando simplesmente o caminho do Senhor, saindo de uma igreja, procurando outra, mas sempre numa incerteza, numa condição que não transmite uma segurança, Por que isso? Normalmente, irmãos, é porque a pessoa não tem conhecimento da verdade, principalmente isto. Não tem conhecimento da verdade. E quando nós não temos conhecimento da verdade, nós impossibilitamos a ação do Espírito sobre a nossa vida. Quem nos capacita, irmãos, para desenvolvermos uma vida correta, conforme a vontade de Deus, é o Espírito. E o Espírito sempre agirá na nossa vida conforme o caminho que Cristo nos deixou, que é a sua verdade, o seu Evangelho. Então, se nós não conhecemos esta verdade, se nós não fundamentamos a nossa vida nesta verdade, o Espírito não terá como agir. Porque este é o caminho para a perfeição, este é o caminho para a santificação. E o Espírito precisa criar em nós esta condição, precisa gerar em nós esta condição. É tudo de acordo àquilo que Cristo ele é. Lembrando sempre, irmãos, que o Verbo é Cristo, a verdade é Cristo, o Evangelho é Cristo. Tudo o que nós temos que aprender a observar é justamente quem Ele é, como Ele é, sabe? O que Ele quer, o que Ele nos dá, o que realmente Ele deseja da sua igreja e o que através do seu Espírito Ele quer adquirir. Ele quer adquirir uma igreja santa, imaculada. Essa igreja é a igreja que será retirada deste mundo. E essa igreja, irmãos, sem o Espírito, não tem vida com Deus. Sem o conhecimento da verdade, não tem vida com Deus. Porque a nossa vida com Cristo está justamente em você conhecendo sua verdade, ou seja, conhecendo a Cristo, você é capaz de desejar ser como Ele. E essa condição somente o Espírito te dá. É por isso que a verdade é a nossa referência. Este Novo Testamento, este Evangelho que Cristo nos deixa, é a nova referência que temos para adquirir exatamente aquilo que Cristo lhe é. Mas por que isso não acontece? Porque nós ou não recebemos o Espírito e estamos iludidos pelo fato de estarmos numa igreja, aceitamos a Cristo, nos batizamos nas águas e achamos que já recebemos o Espírito. Mas o Espírito Santo é muito mais que isso, irmãos. O Espírito ele é uma evidência real de uma transformação, de uma condição de entendimento, de capacidades que você não tem, mas que ele vai gerando na tua vida. É uma evidência constante, é um processo constante, dia após dia. Em todas as áreas da tua vida, o Espírito ele está trabalhando incansavelmente.
mas Ele sempre agirá através do seu Evangelho. Se nós não conhecermos esta verdade, se nós não nos apegarmos a ela, o Espírito jamais agirá na nossa vida. O Espírito de Deus não é circunstancial, irmãos. Não é circunstancial. O Espírito, ele entra uma vez na tua vida e é definitivo. É um só batismo. Um só batismo. E não está falando do batismo nas águas. Está falando da unção do Espírito Santo. Se fosse pelo batismo nas águas, irmãos, nós teríamos que nos batizar todo dia. Porque todo dia pecamos. O batismo nas águas só representa a purificação. É um simbolismo da purificação da nossa, né? Nosso desejo de ter uma vida com Cristo, mas ela só começa a concretizar quando o Espírito de Deus nos é dado. E eu queria, nesta manhã, irmãos, queria falar um pouco sobre o que a palavra de Deus nos fala, né? No livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, diz assim a palavra do Senhor. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Veja, o apóstolo ele coloca como referência a condição natural que nós temos, né? Que é a ira, né? A amargura, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda a malícia, diz o apóstolo, seja tirado de nós, para que nos tornemos, né? Antecede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, esta palavra, ela precisa ser vivificada, precisa estar em nós. Nós precisamos entender que o Espírito nos foi dado porque ele tem uma obra a realizar em cada um de nós. E este tratamento que o Espírito opera em nós, justamente ele vai se realizando dia após dia na medida em que nós permitimos. O Espírito, irmãos, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Por isso somos nós que precisamos ter consciência de quem nós somos, de quem é Cristo, e se nós verdadeiramente queremos ter uma condição de semelhança a Ele. E para isso nós temos que permitir a ação do Espírito. De que forma? Confessando nossos pecados, colocando diante dele para que, reconhecendo que nós não somos capazes de deixar o pecado, o Espírito possa nos aperfeiçoar, possa nos capacitar como sobrenatural para que o pecado simplesmente fique para trás. E o Espírito que nos capacita, irmãos, é impossível que nós façamos coisas para Deus por nós mesmos. Não temos essa capacidade. Nós podemos fazer até circunstancialmente, mas naturalmente, irmão, nós vamos voltar. Né? Eu não vou mentir mais. Tá bom, uma semana. Daqui a pouco você está fazendo tudo de novo. Toda malícia, irmão, tudo aquilo já está enraizado em nós, no nosso corpo. E somente o Espírito ele é capaz de nos ajudar a que esta condição do velho homem simplesmente seja tirada. Mas veja o que diz a palavra de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O que significa entristecer, irmãos? Entristecer significa tirar a atividade que o Espírito quer realizar na vida de cada cristão. Quando nós tornamos ele inativo, quando tornamos ele passivo, quando nós deixamos de buscar de Deus, quando nós deixamos de estar, digamos assim, ter anseios por fazer a vontade de Deus, por adquirir a capacidade que Cristo tem, sabe, por estar bem disposto sempre a fazer a vontade dele. Irmão, toda movimentação que o cristão necessita para cumprir a vontade de Deus é o Espírito que gera. Toda a capacidade, toda a vontade, tudo provém dele. Nós não temos absolutamente nada. Mas quando nós, no livre-arbítrio que o Senhor nos deu, dissemos não e nos aquietamos, então o Espírito se aquieta. E ele deixa de cumprir a sua função. Por quê?
porque Ele não passará jamais por cima da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. E aí você começa a observar tanta gente simplesmente que parou no tempo. Era uma pessoa, conheço pessoas que eram fervorosos, compromissados, sabe? E de repente pararam simplesmente. E hoje é difícil até falar com eles a respeito das coisas de Deus, porque eles não querem saber. O Espírito é dado uma vez e ele permanece em nós, esperando sempre que nós permitamos novamente a ação dele. Assim como o filho pródigo, ele parou por um tempo, se desviou, mas tem um momento que ele raciocinou e ele diz assim: não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Pronto. Deus estava sempre pronto. O Espírito de Deus está sempre pronto para nos renovar, para nos dar novamente a alegria de viver para o Senhor. Não existe nada melhor do que ter discernimento espiritual. Essa é a riqueza de Cristo em nós. Poder conhecer sua verdade, poder conhecer este plano de salvação, poder conhecer a Cristo, poder discernir as coisas espirituais. Não existe absolutamente nada melhor do que isso, porque se há alguma coisa que te dá confiança para prosseguir a desenvolver uma vida cristã, é o conhecimento, é o discernimento, é a compreensão das coisas de Deus. E o Espírito cumpre exatamente essa função em nós. Mas quando nós desistimos, quando nós simplesmente desanimamos e nos deixamos guiar por esse desânimo, o Espírito se aquieta. Ele jamais vai nos forçar a nada. É por isso que somos nós que devemos incentivar constantemente, devemos promover toda a ação sobrenatural na nossa vida, nos dispondo sempre, sempre a fazer a vontade do Senhor. Senhor, eu necessito de Ti, Senhor, eu quero fazer Tua vontade, eu quero aprender, eu necessito aprender, Senhor, necessito adquirir a capacidade de amar, Senhor, de pregar, sabe, de amar ao próximo, de perdoar, toda essa malícia, essa maldade que é em mim, Senhor, eu preciso tirar de mim, porque eu quero viver para Ti, Senhor, eu quero ter uma vida contigo, e para isso eu necessito me tornar parecido contigo, eu necessito adquirir essa semelhança contigo. Irmãos, somente o Espírito é capaz de nos dar essa condição. É por isso, irmãos, que muita gente simplesmente vai desistindo. Porque eles não fundamentam sua vida no Evangelho de Cristo. Não o conhecem. Ou não querem conhecê-lo. Muitas pessoas, irmãos, se frustram dentro da igreja por causa do pastor, por causa de algumas coisas que aconteceram dentro dela. E a pessoa, ela simplesmente desiste. Ah, não quero mais. Ah, depois disso eu não quero